Olá, tudo bom? De volta para mais um vídeo e hoje eu vou falar de um cineasta que eu gosto demais, aprendi a gostar demais, que vamos dizer que a princípio ele é muito difícil, não difícil, mas muito fora da caixa, então ele fica um pouco deslocado ali no gosto convencional, mas à medida que a gente vai assistindo a obra dele, a gente vai percebendo que ele foi influência para muita gente, por exemplo, Quentin Tarantino para fazer Kill Bill, Jim Jarmusch, Nicholas Refn, que dirigiu Drive, né, com o Ryan Gosling. Considero o cara um gênio. E nesse sentido ele tem razão. Eu tendo a discordar um pouco do Nicholas Winding Refn, né? Eu tendo a discordar dele um pouco porque ele é meio metido, assim, um cara meio arrogante. Ele tem bons filmes, tem filmes não tão bons, mas enquanto pessoa eu acho ele meio arrogante, assim. Pra quem quiser ver a arrogância dele, é só assistir a entrevista que ele fez com o William Friedkin, diretor do Exorcista. Tá no YouTube completa. Você vai ver o tipo de postura que ele tem, assim, é uma coisa meio curiosa. Mas enfim, o Nicholas Refn à parte, eu vou falar desse cara aqui, ó, o japonês Seijun Suzuki. Cara muito louco, muito doido, que tem obras fantásticas no currículo, né? É curioso porque a história do Seijun Suzuki ela é engraçada. Ele lutou na Segunda Guerra, é, sofreu um bocado, né? Deu uma pirada lá nos campos de batalha. Voltou para o Japão, tentou entrar nas escolas, não sei se foi ensino superior, uma coisa assim, e não conseguiu, e aí ele conseguiu trabalho em estúdio de cinema, como diretor assistente e tudo mais, e aí acabou indo depois para um dos estúdios do Japão, dos mais significativos, chamado Nikatsu, que produzia mais filmes B, mais filmes de baixo orçamento, né, filmes de gênero yakuza, alguns kaidans, filmes de terror, e no caso também produzia alguns filmes de exploitation, filmes de exploração do corpo feminino, filmes apelativos mesmo, né? E aí ele foi achando trabalho nessas partes aí e acabou entrando como um diretor de produção frenética, fazia de 2 a 4 filmes por ano. Ele entrou em 56, mas o que eu quero falar aqui é do momento em que ele começa realmente a ficar entediado, e ele mesmo confessa isso em entrevista, que ele começou a ficar entediado com o tipo de filme que ele estava fazendo, e aí decidiu ousar, né? Colocar em cena algum diferencial que para ele fazia sentido, seja como escapismo estético, seja como exercício estético, seja como visão de mundo ou o que quer que seja. Ele assumia que não tinha muita visão de mundo, ele colocava as coisas lá porque ele queria experimentar cenicamente, e ele acabou sendo considerado um grande autor de cinema por causa disso posteriormente, graças aos críticos e especialistas da França, especialmente da França, né, porque eles têm uma cultura de criar acervo muito, muito, muito mais evoluída do que em boa parte do mundo, né? Essa cultura de colecionismo que eu sempre falo aqui no canal vem muito da cultura dos franceses de, de acervo, de preservação cultural, preservação artística, e quanto mais diversidade nessa preservação, mais possibilidade de descobrir novos artistas ou artistas que estavam no limbo, que é o caso do Seijun Suzuki, né? Aqui nessa caixa da Versátil Home Video, para variar, a arte de Seijun Suzuki, você vai ter 4 filmes dele: A Vida de um Tatuado, História de uma Prostituta, Tóquio Violenta e Portal da Carne. Também dele saíram aqui em outras coleções da Versátil, aqui no Cinema Yakuza, na coleção Cinema Yakuza, ele saiu em 3 dos 4 volumes que tem, vai ter um outro saindo posteriormente. Dos 3 volumes dos 4 já lançados, você vai ter no 1 A Marca do Assassino, no 2 você vai ter A Juventude da Besta, e no terceiro você vai ter Detetive Bureau 23, ou Detective Bureau 2-3 Go to Hell Bastards. Esse é o nome nos Estados Unidos, é maravilhoso, né? E aqui também na caixa Novela e Vague Japonesa volume 2 você vai ter o Elegia da Briga,
que são os filmes basicamente que eu vou falar. Em menos grau eu vou falar da Juventude da Besta e do Detetive Bureau, mas vale a pena conhecer. Começar talvez pelo mais radical dele, que é A Marca do Assassino, que tá nessa aqui, né? Essa aqui mesmo, tá nessa caixa aqui, a Cinema Yakuza volume 1. E, cara, eu comecei por ele, então eu já fui meio radical assim, e aí de certo modo criou uma certa resistência pra mim. Então eu não aproveitei o filme da maneira que eu tinha aproveitado. Posteriormente eu revisitei o filme e agora eu fiz uma mini maratona de alguns filmes dele e revisitei, ele foi o último a ser visto, justamente por ser muito radical, muito fora do convencional. É um filme sobre um assassino, o assassino número 3 no ranking de assassinos do mundo. E aí ele tá tentando enfrentar o assassino número 1. Só que plasticamente, esteticamente, né? E em matéria de... Tá rolando umas ambulâncias aqui, ou sei lá o quê. É bem Suzuki, né? Bem caótico. Né? Do nada passa uma... Vocês vão ver isso muito na filmografia do Seijun Suzuki, é maravilhoso isso. Então a Marca do Assassino, ele vai falar sobre esse assassino profissional que trabalha pra Yakuza, que vai ter que enfrentar o assassino número 1, né? Ele é o número 3 do ranking, e vai ter que enfrentar o número 1 do ranking. E aí tem umas coisas muito loucas, porque a estética do absurdo do Suzuki, ela vai além. Como são filmes B, baixíssimo orçamento, ele tinha pouco ou nenhum dinheiro e pouco ou nenhum patrocínio para fazer os filmes. No caso da Marca do Assassino, ele conseguiu patrocínio de uma marca de panela de pressão, uma panela a vapor, que faz arroz. E aí, como colocar isso no filme? Ele pensou e colocou no filme como sendo que o protagonista ele tem tesão em sentir o cheiro do arroz fervendo, do arroz, do vapor do arroz. Isso dá tesão nele, aí ele fica lá abraçado na panela, cheirando o vapor do arroz, levanta e vai transar com a mulher dele. Ai, mano. O cara é muito louco. E assim, é uma diversão maluca, assim. Vale a pena conhecer pela diversão. Eu não sou. Eu gosto muito do filme, claro, mas eu não sou. Não é o meu favorito dele, não. Por isso que eu comecei com ele, porque ele não é o meu favorito. Mas ele tá. Vamos dizer que ele esteja pro. Isso eu vi no. Eu não lembro quem falou. Foi algum teórico, alguém que escreveu pra Criterion Collection, né? Criterion Collection, uma coleção tipo a Versátil, tipo obras-primas que tem nos Estados Unidos, que faz essas edições especiais tudo. E aí, acho que foi um compositor que escreveu que esse filme da Marca do Assassino é pro cinema Yakuza o que o Alphaville do Godard é pro cinema de ficção científica. Ou seja, um experimento que só toma como ponto de partida o gênero e vai para outra coisa completamente maluca. Né? Inclusive de exercícios da própria imagem, muda tanto a razão de aspecto, quanto o que está sendo mostrado na tela, quanto a montagem, a edição e a edição de som, e tudo isso ele vai experimentando ao máximo. Né? Então o Marca do Assassino fica nesse patamar. Outros que eu vou falar é o Elegia da Briga, que a princípio eu não entrei no filme, eu não estava sacando qual que era do filme, até que eu percebi depois que se tratava de uma comédia romântica adolescente, mas com um viés de comentário político. Né? É um comentário político sobre a entrada do Japão na guerra, sobre a juventude e a cultura militarista na cabeça das pessoas, uma coisa muito semelhante ao que o Brasil às vezes sofre ultimamente, né? Tanto de juventude quanto de ideia de militarismo e ultranacionalismo cego na cabeça das pessoas. E o Elegia da Briga pode ser encontrado aqui. E é um bom exercício de estilo também, ele tem seus momentos. Vamos dizer que ele é mais contido. Agora, a grande sacada que a Versátil teve de lançar foi a caixa dele, a arte de Seijun Suzuki, que aqui reúne os meus 2 favoritos dele e outras 2 grandes obras, assim. Eu vou começar pelo Tóquio Violenta, Tóquio Nagaremono, né, nos Estados Unidos conhecido como Tóquio Drifter, que é o filme favorito do Nicholas Refn, né? É um dos, né? E aqui é uma mistura que, se o Marca do Assassino é a radicalização, o Tóquio Violenta foi a preparação definitiva para essa radicalização que você vai encontrar na Marca do Assassino.
Eu falo desses filmes, mas vocês vão encontrar esses filmes, seja no streaming da Criterion Collection ou talvez no MUBI, né? Porque geralmente são mais difíceis aí, se vocês quiserem assistir e não tiverem acesso às mídias físicas, há outras formas de se conseguir, né? Eu não posso falar aqui, mas a gente sabe do que a gente está falando. Mas eu recomendaria realmente ir atrás da mídia física, até pelo contexto de preservação, que é muito melhor até do que streaming. Tóquio Violenta é uma mistura de uma trama de traição dentro da Yakuza, e aí é um musical, porque o cara fica cantando, e geralmente acontecia isso na Nikatsu, quando contratavam um cantor popular para estrelar um filme, eles faziam um filme como se fosse num contexto de videoclipe mesmo, para que a música ficasse tocando a esmo, né? E aí o Seijun Suzuki ele pira, né? Principalmente no ato final, lá na sequência final, é de uma plasticidade assim magnífica. Sinceramente, é magnífico. Para quem faz teatro, como eu, assistir isso aí foi um deleite. O outro filme que eu quero comentar é A Vida de um Tatuado, outro filme de Yakuza. Esse já é Ninkyo Eiga, que é o gênero de Yakuza paradigmático, tradicional. Tem dois gêneros de Yakuza, basicamente, claro, tem mais, mas vou falar de dois, que é o Jitsuroku Eiga, que é um gênero da Yakuza já mais revisitado, mais desdobrado, que é mais ou menos o que o próprio Suzuki faz no Tóquio Violenta, e o Ninkyo Eiga, que é o gênero de Yakuza tradicional. E aí ele pega o gênero de Yakuza tradicional na vida de um tatuado e aos poucos ele vai inserindo os elementos de linguagem. Por que eu tô falando esse filme depois do Marca do Assassino? É que no Marca do Assassino, a plasticidade e os experimentalismos, eles ultrapassam a própria narrativa do filme. E aí vira uma experiência formal e que me distancia um pouco. Eu tendo a gostar mais do Tóquio Violenta e principalmente mais do Vida de um Tatuado, porque primeiro eu estou sendo emocionalmente envolvido para aos poucos os experimentalismos extremos dele de linguagem serem inseridos e aí ter uma construção dramática que faz com que a coisa fique mais bonita. E aí vai culminar nos dois filmes que para mim empatam em primeiro lugar como os melhores dele, que eu acho sensacionais. Eu assisti alguns outros filmes dele fora das coleções, que também são maravilhosos, assim, ele tem filmes até recentemente, né, Pistol Opera, Princesa Raccoon, que é uma opereta, enfim, uma série de outros filmes, mas aqui tá o suprassumo os dois grandes filmes dele, que envolvem a mesma atriz, a Yumiko Nogawa, que eu sou apaixonado, ela é maravilhosa, e também tem o Isao Tamagawa, que é um ator muito recorrente, está em vários filmes do Suzuki, esses todos que eu falei, ele aparece, né? Que é O Portal da Carne, filme de 64, e História de uma Prostituta, de 65. Para mim, dos dois grandes gêneros do Seijun Suzuki, Yakuza e filme sobre prostituição, que era a desculpa para fazer os exploitations, que era filmes de apelo sexual, né? Tipo, chama Pinkyo Eiga também, que vai ter o Norifumi Suzuki, vai ter outros diretores que vão explorar isso. Tem um filme chamado Poruno Jidaigeki, que é Jidaigeki Pornô, né? Que é o Borrachi, aqui no Brasil. Filmes de teor muito mais apelativo, vago, meio superficial, né? Ainda que existam alguns exemplos bem interessantes, mas o Suzuki ele pega o gênero e subverte e faz um contexto social e político muito forte no Portal da Carne, por exemplo, e principalmente na História de uma Prostituta. É um deslumbre. Os dois filmes são deslumbrantes. Eles não são excitantes no sentido de sexualização ou objetificação da mulher, e né, nem ofensivos e nem excitantes, porque o objetivo não é esse. O objetivo é fazer uma crítica à estrutura política do Japão e à estrutura política do Japão ocidentalizado. Em toda a obra do Suzuki vai ter sempre uma crítica aos Estados Unidos. Sempre vai ter uma ironia com a bandeira, uma ironia com personagens estrangeiros. Ele trabalhou muito com figurantes e atores estrangeiros, então aparecem isso ao longo dos filmes dele. O Portal da Carne tem uma cena genial que ele faz, que é quando a personagem ela abre mão de qualquer possibilidade de esperança em relação à própria vida, a personagem da Yumiko Nogawa, e aí ela ataca sexualmente um padre
né, e as consequências disso. Um padre negro, inclusive, o Suzuki também vai colocar em questão essa coisa do negro, do branco, do asiático em confrontação um com o outro o tempo todo. É maravilhoso isso, né, no Portal da Carne e na história de uma prostituta em menor grau. Mas vai aparecendo muito no Portal da Carne. E a simbologia, talvez a cena mais violenta da carreira dele, que aparece uma vaca sendo imolada, enfim, para mostrar fazer uma metáfora sobre a venda da carne e a venda dos corpos das prostitutas. Uma das personagens até comenta: nós nos prostituímos para comer esta carne e comemos esta carne para nos prostituirmos, porque a carne vai deixá-las mais fortes, ou seja, mais atraentes para os clientes, né? E aí o dinheiro que elas conseguem foi o dinheiro que o cara pagou nessa vaca, né? O dinheiro do programa delas é o mesmo valor que esse cara pagou na vaca, que é o personagem do Joe Shishido, que é um dos atores recorrentes da filmografia do Suzuki, né? Acho que fez 4 ou 5 filmes com ele. E aí vai ter esse paralelismo e um trabalho de cores magnífico, né? Uma personagem que só usa vermelho, uma personagem que só usa verde, outra só o roxo, a outra só o amarelo, a outra só o branco e a outra só o preto. Eles vão fazendo essas relações, assim, né? Seja por orçamento, seja por questões estéticas, e estão lá. Você vê isso no filme, é maravilhoso. Então, o Portal da Carne, eu não diria que é o meu segundo favorito dele, mas se tá em segundo lugar, ele tá coladíssimo no primeiro, que é a história de uma prostituta. E aí é o melhor filme dele mesmo. Mesmo. Eu sou apaixonado por esse filme. Ele é um melodrama, na linha ali do Kenji Mizoguchi, na linha ali do Mikio Naruse, né? Aquela coisa cínica, mais pra baixo, mas ao mesmo tempo tem essa estética muito louca do Suzuki, que aos poucos, assim como na Vida de um Tatuado e no Portal da Carne, aos poucos ela vai entrando, ela não entra desde o começo igual no Tóquio Violento ou no Marca do Assassino, que aí dá um deslocamento, a gente só tem uma experiência formal com a coisa. Divertida, mas formal. Aqui o envolvimento emocional vai dando terreno para que os experimentalismos de cena sejam plenamente experienciados, né? Tem uma cena que a personagem da Yumiko Nogawa quer provocar ciúme num oficial do exército, e aí mostra no contexto da imaginação dela, ela transando com o auxiliar desse oficial, e aí na hora que ele flagra o casal, a imagem dele se fragmenta em stop motion, ele usa o efeito de stop motion como uma fotografia rasgada cujos pedaços vão se afastando aos poucos. Então é fantástico, assim, em tudo. Tem uma sequência que ela corre no meio de um tiroteio que é formidável. A maneira como aquilo foi filmado lembra o Kubrick fazendo o Glória Feita de Sangue, lembra o One Scene One Shot, o estilo do Kenji Mizoguchi, de correr por um campo ou por um lugar assim. Ah, minha gata tá gritando ali. O que foi? Enfim, daqui a pouco eu vou lá ver. Eu vou terminar aqui, eu já vou lá ver. E aí esse one scene, one shot, esse take contínuo, esse plano sequência dela correndo e os tiros passando pra lá e pra cá, vai lembrar outros filmes, como por exemplo o próprio o Vai e Veja do Alen Klimov. Eu já falei do Glória Feita de Sangue. Então vai ter uma estética muito linda a serviço de uma narrativa muito forte, muito densa, muito, muito completa, né? Então, a História de uma Prostituta é o melhor filme dele, seguido coladíssimo do Portal da Carne, que encontra aqui, né? O Gate of Flesh, né? Nico Tainomon, e o História de uma Prostituta, Shampuden, né? O History of a Prostitute, se você for procurar na internet da vida aí, vai achar o título em inglês. E são filmes curtos, né? Tudo de 1h30, 1h25, 1h35, 1h40, nada muito longo. Vale a pena conhecer o Seijun Suzuki, essa grande influência aí de grandes cineastas ao longo do mundo aí, que são fãs dele. O próprio Scorsese é fã dele, Tarantino é fã dele, Jim Jarmusch também. Enfim, uma série de cineastas que se inspiram demais nele, né? E para quem curte o Bong Joon-ho, diretor do Parasita, vai entender essa fusão de comédia com tragédia assim plenamente nesses filmes dele, assim, né? No Portal da Carne, no História de uma Prostituta, no Tóquio Violenta, em menor grau a tragédia, mas no Tóquio Violenta, Elegia da Briga e tudo mais. Vale a pena demais conhecer o Seijun Suzuki, tá bom? É isso, grande abraço e até o próximo vídeo.